E eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que vai te abençoar. E a mensagem de hoje é: honra, um caminho de integridade. Eu quero explorar o poder transformador da honra e como ela verdadeiramente é um caminho de integridade. Se eu te perguntar o que é honra, o que você diria para mim? Quem merece honra? Eu vou falar sobre isso. Honra não é apenas uma emoção passageira, mas um princípio divino que não só nos guia em como viver, mas também promete bênçãos abundantes sobre aqueles que obedecem esse princípio. Eu creio que você se lembra dessa passagem, Êxodo 20:12. Lá diz que é para honrar teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, e aí o que vai acontecer? O que acontecerá com você? Você terá vida longa. Honre pessoas que estão acima de você. Honre autoridades como seus pais. Jovens, você quer ser abençoado? Honra seus pais. Honre autoridades para que você viva uma vida longa. Isso é o que Deus fala. Não sou eu, pastor Márcio. Teremos uma vida longa na terra que Deus nos deu. E esse é o primeiro mandamento com uma promessa específica. Deus disse: obedeça e você receberá. Obedeça e você terá uma bênção, você terá uma recompensa. Vamos examinar como podemos trilhar esse caminho de integridade, obedecendo o mandamento da honra e colhendo suas recompensas em todas as áreas de nossas vidas. Honra é um princípio que está na palavra de Deus. Então, é um princípio incondicional e inegociável. Eu quero te dar definição do dicionário e também na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre? Então, honra significa valorização, apreciação, estima e admiração. É reverenciar, tratar com distinção e atitude de respeito. Honrar alguém é ter-lhe em alta consideração, enxergando-lhe como importante e precioso. E qual que é... Então, o que eu disse agora foi o que o dicionário fala, mas o que é que a Bíblia fala sobre honra? Honra é mais do que meras palavras ou obediência superficial. É um profundo respeito, admiração e valor que atribuímos a alguém. É uma atitude do coração que se manifesta em nossas palavras e ações, reconhecendo o valor intrínseco e a dignidade inerente de cada pessoa e entidade. Honra como um mandamento com promessa. Eu vou ler Êxodo 20:12. Vamos ler todos juntos? Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá.
Esse mandamento destaca a importância de reconhecer a autoridade e a sabedoria dos pais, prometendo em troca uma vida longa e abençoada. A honra não é apenas um dever, mas um investimento em nosso próprio bem-estar. Eu aprendi sobre honra anos atrás. E minha vida foi transformada quando eu aprendi sobre isso, sobre esse princípio. E eu comecei a honrar meus pais, meu pai, minha mãe. Pessoas estavam ao meu redor, pessoas que investiram na minha vida, pessoas que me ajudaram. E se eu começar a falar sobre honra, muitos de vocês vão falar, sim, a gente tem que honrar Deus. Ele é o primeiro, sim. Temos que honrá-lo, sim, de todo o coração. Mas eu quero mostrar para você que talvez a nossa vida não está boa porque estamos quebrando princípios. Não estamos obedecendo esses princípios. Não estamos honrando a Deus e talvez não estamos honrando pessoas. Honrando pessoas que estão ao nosso redor. E eu quero ler Romanos 13, 7. Vamos ler todos juntos? Que a Bíblia nos fala sobre honrar. Dai a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Muitos não gostam de dar essa parte. Não quero pagar minhas taxas, não. Temor, temor. E se honra, honra. Esse versículo amplia o conceito de honra para incluir todas as nossas obrigações e relacionamentos, enfatizando a importância de tratar cada pessoa com devido respeito e dignidade. Honra é um princípio bíblico que muitos cristãos e pessoas que servem a Deus quebram ou deixam de obedecer. E como resultado, mesmo servindo a Deus e vindo à igreja, suas vidas estão sujeitas a consequências de desonra. Deus disse: honre e haverá um resultado. Honre e haverá uma colheita. Honre e haverá você vai colher bênçãos. Eu estou falando de Deus, de pessoas, em todas as áreas. E tem pessoas, é fácil honrar alguém que está bem acima de você. Mas às vezes é difícil. Você não honra o que eles estão ao seu redor. Você não honra sua esposa. Você não honra seu marido. Não honra seu chefe, seu professor. Não honra o diretor da escola. E aí a gente vive esse tipo de vida onde a gente desonra. E a Bíblia diz que sempre vamos receber o que a gente plantar. E eu quero chamar sua atenção. Preste atenção nesse princípio. Porque você vai receber de um lado ou do outro. Se você honra, você será abençoado. Eu já vi isso na minha própria família. Eu nasci de novo. Eu comecei a honrar meus pais. Minha vida foi melhor para melhor. Eu tenho pessoas na minha família
Eles não tomaram a mesma decisão. Eu pude ver como a vida deles foram para o outro lado. Honrar abre portas para milagres e bênçãos. E desonra tem suas consequências. Honrar a Deus e pessoas é uma dívida que todos nós devemos pagar. Talvez isso seja novo para você. Honrar é como se fosse uma dívida. Não tem desculpa, temos que pagar. É como se a gente pegasse um dinheiro emprestado e a gente tem que pagar de volta. E a Bíblia diz que nós temos que pagar. Quero ler de novo Romanos 13:7. Dai a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se temor, honra, honra. Deus considera honra como uma dívida e a gente deve pagá-la a todos. É fácil, muito fácil honrar Deus. E tem pessoas que às vezes nem honram a Deus, porque Ele está acima de tudo, então é fácil. Mas a dificuldade é quando alguém é menor, quando eles não estão em tão alta posição, e a gente começa a desonrar essas pessoas. Eu vou falar primeiro sobre Deus. O primeiro que merece honra é Deus. Quem que é o primeiro? Deus. Ele é o primeiro que merece honra. Ele é Deus. 1 Timóteo 1:17 diz: ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, seja honra e glória para todo e sempre. Amém. Deus é o primeiro que tem que ser honrado. Temos que honrá-lo acima de tudo, porque Ele é o nosso Criador, nosso Pai e nosso Deus. Ele nos deu vida, Ele nos ama e merece toda a nossa reverência, obediência. Eu tinha 18 anos. Eu era viciado. E eu comecei a ler esse livro. E eu entendi que eu estava desonrando a Deus com a minha vida. Eu estava destruindo meu corpo com bebidas, sexo ilícito. E aí eu entendi que eu estava pecando contra Deus e eu queria honrá-lo daquele momento em diante. E a melhor maneira para honrar a Deus é quando você diz: Senhor, perdoa os meus pecados. Quando você dá a sua vida para Jesus, essa é a melhor maneira. Eu gostaria de perguntar: você gostaria de honrar a Deus? Dê sua vida a Jesus. Deixe-o te usar. E o seu passado poderá ser um testemunho para transformar a vida de outras pessoas. Por que devemos honrá-lo? Porque Ele é o nosso Criador. Ele criou e depois Ele enviou Jesus para te salvar dos seus pecados.
E Ele morreu na cruz para te salvar. E como você deveria viver hoje? Viver para ser feliz? Desculpe-me. Você quer ter uma vida feliz? Um bom casamento? Comece a honrá-lo. Agradeça. Assim que eu nasci de novo, depois de 5 anos, eu encontrei a Fabiana, que está ali atrás, que fez a ceia hoje, ministrou a ceia. Eu casei com ela 35 anos atrás. E eu honro ela, porque eu comecei honrando ele. Você sabe por que você não consegue honrar seu companheiro, seu marido, sua esposa? Porque muitos de vocês começaram um casamento de um jeito bom. Primeiros 5 anos, talvez as coisas estavam bem, mas aí veio o divórcio e a família foi destruída. Por quê? Porque a gente não está honrando a Ele. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, você terá um casamento abençoado, que não vai falhar, porque amor não falha, amor não termina, amor não para, ele cresce. Estamos juntos 35 anos e a gente continua se amando. Eu amo ela muito mais agora do que no começo. Mas somente Ele pode fazer isso, somente através de Deus. O que muitos não têm é porque eles não têm honrado Ele como Ele merece. Eu quero falar sobre honra e o caráter de Deus. 1 Samuel 2:30. Leem comigo. Não são palavras minhas, mas palavras da palavra de Deus. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Uau! Deus honra aquele que o honra. Honrar a Deus é uma reflexão do nosso reconhecimento de sua santidade, poder e amor. Desdém, desrespeito, desonra bloqueiam ativamente as bênçãos e o poder de Deus. Quando desonramos, veremos, não teremos mais conexão com Ele. Quando começamos a desonrar a Deus, seu coração se tornará frio, ainda que você venha à igreja. Desonra cria barreiras espirituais que nos impedem de experimentar o favor de Deus e a sua manifestação em nossas vidas. Segundo ponto, honrando a Deus, o fundamento. Como podemos adorar ao Senhor? Como podemos honrar a Deus? Primeiro ponto, adorando. Quem hoje adorou a Deus? Só 3? Quem adorou a Deus aqui hoje? Algumas pessoas estavam olhando para o ar. Quando eu estou na presença de Deus, eu dou o meu melhor para Ele. Eu adoro com todo o meu ser. A Bíblia diz para a gente adorar com toda a nossa força e entendimento. E quando eu estou na presença dEle, eu me entrego a Ele. E aí a presença vem sobre nós. A gente deve ser uma pessoa que adora Ele de toda a nossa força. Eu não sei você. Quando você estava no mundo, quando você ainda não era nascido de novo, quando você ia para a discoteca,
Como que era a sua vida? Do you used to go to that Você ia para a discoteca e ficava assim, de braço cruzado? Não. When I used to go to that disco, Quando eu ia para a discoteca, eu dançava. so happy. Eu estava tão feliz, bebia. When I used to go to watch my team. Quando eu ia assistir meu time, eu estava, Yes, yes. vai, 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 gol! With all my heart. Com todo o meu coração. You come to church. Aí a gente vem para a igreja. Surely, Desculpa, gente. give it to the Lord your Dê ao Senhor o seu melhor. Adora Ele. and worship A Bíblia diz que para a gente erguer as mãos. Him. Raise up Você sabe o que significa erguer as mãos? É se entregar. your come to you and Se um ladrão vier para você, dá sua bolsa. O que você faz? you surrender. Okay, Você fala, pode levar tudo. and you surrender. Você se entrega. When you are here in the church, Quando você está aqui na igreja, por favor, surrender to God. se renda ao Senhor, dê o seu melhor. Pode dizer amém? Por quê? He deserves all the Porque Ele merece toda a honra e toda a glória. worship God and praise God. Adore ao Senhor. Segundo, obediência. Obedience, follow His commands. Segue e obedeça seus mandamentos e viva de acordo com a palavra dele. Are you reading your Bible? Se você está lendo sua Bíblia? Deus sabe. This book, Esse livro transformou minha vida. Mas você tem que ler. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Por que eu estou te ensinando? Porque eu li, Deus falou comigo e eu estou falando com você. obedience. Obedeça. Another way to worship God, to honor God. Uma outra maneira de honrar ao Senhor. Repita comigo. Mordomia. Do you know what means worship? Você sabe o que significa mordomia? Oh, no. Quem sabe o que significa? You are not owner of your life. Você não é o dono da sua vida. Alguém te resgatou. Alguém te deu vida. You have to use Então você tem que dar a sua vida para a glória de Deus. them. Use your time for God. Use o seu tempo para Deus. Have to plead. You have to say, A gente tem que, pray meeting. às vezes a gente tem que ficar chamando as pessoas. Temos oração. Ah, eu prefiro ficar em casa. I am tired. Tô cansado. I am tired. Use your time. Use o seu tempo, seus talentos, seus recursos para expandir o reino de Deus. Worship. Use what you have. Você usa o que você tem para o reino de Deus. Proverbs 3, 9, and 10. Provérbios 3, 9 e 10 fala assim. Vamos ler todos juntos? Honre ao Senhor com seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Honor the Lord. Honre ao Senhor, honre ao Senhor. Responsible stewardship. O mordomo responsável reconhece que tudo que temos vem de Deus. Did you work this week? Você trabalhou essa semana? You work. Quem trabalhou essa semana? Why? Por quê? God strengthened you. Porque Deus te deu força. Deus te deu força para trabalhar. Bad. Você não estava doente no hospital? Então, And as stewards, e como mordomos, to use our temos que usar nossos dons, talentos e também nossas finanças para glorificá-lo e abençoar os outros. our tithes and offerings. Nossos dízimos e ofertas é uma maneira de honrar a Deus. A Bíblia diz: honre ao Senhor. Love to honor for. A gente gosta de honrar com palavras. How many of you are married? Quem aqui é casado? Are you married? Amen. Say to your wife, Fala assim para sua esposa que você ama ela, but don't give the credit card. mas não dá o cartão de crédito para ela. I say you don't love
Ela vai falar: você não me ama. Because love is proven with Que amor é provado com atitudes. women. Não tô certa? Não tô certo, esposas? I say to my wife, Eu digo pra minha esposa: eu te amo. sometimes I book the hotel. I book the holiday. I say, yeah. Aí eu falo: nós reservamos um hotel, flores. When we own, it's not only Quando honramos, não é só palavras. to honor É fácil honrar com palavras, não é? is our pocket. Mas não é fácil mexer no nosso Faithful. bolso, né? Fidelidade. Our ways to honor God is with our faithfulness. Temos que honrar a Deus com nossa fidelidade. Our commitment to Him. Even when confronted with challenge, A fidelidade perseverante demonstra nossa confiança inabalável demonstrate our unwavering trust em Deus. and in Confiança inabalável em Deus e nos capacita a superar obstáculos e experimentar suas promessas. Fidelidade. Many people start well. Muitas pessoas começam bem servindo a Deus, mas não terminam. Então, ser fiel, perseverante. Quanto tempo faz que você serve a Deus? Quantos anos? I started Eu comecei 40 years ago, 40 anos atrás. and I still faithful. E eu continuo fiel a Ele. I want to die faithful. E eu quero morrer fiel. Eu quero ficar fiel, andando com o Senhor até o meu último fôlego. Serve Him for a period of Eu não quero servir só por um período. those who persevere. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim vai receber as bênçãos. Então, seja fiel ao Senhor. Malachi 1:6. Malaquias 1:6 diz. Let's read all together, please. Vamos ler esse texto juntos? O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? To me, said the Lord, I am a master. Se eu sou senhor, onde está o respeito que me devem? Diz o Senhor dos Exércitos. God is saying, Deus está falando. honor the Father. O filho honra o I pai. am your Father. Eu sou seu pai. Your respect. Onde está a sua honra diante de mim? I'm not here to condemn you. Eu não estou te condenando aqui, mas eu quero te lançar esse desafio para que você honre a Deus de todo o coração. God is our Father. Deus é o nosso Pai, nosso Senhor, Honor, e temos que tratá-lo com honra que ele merece. honoring God manifest Honrando ao Senhor, manifestando a nossa reverência e obediência. honoring, I'm going to repeat, honoring Honrando, our reverence. nossa honra se manifesta na reverência. Às vezes não temos reverência. Andamos, não prestamos atenção, conversamos, porque não temos reverência. Obedecemos a obediência, o serviço. Muitas vezes não colamos Deus em primeiro lugar e não honramos Ele. Example of honoring. Vamos ver um exemplo de honra. Davi, Even though when mesmo quando perseguido por Saul, recusou-se a levantar a mão contra ele, that Saul was the Lord's anointed. porque ele reconhecia que Saul era o ungido de Deus. 1 Samuel 24. David's honor towards God A honra de Davi para com Deus o protegeu e pavimentou o caminho para a sua ascensão ao trono. sometimes, beloved brother, Às vezes, querido, and not honor. nós não respeitamos e não Remember, Saul, honramos outros. Saul não foi um bom rei, David, mas Davi respeitou ele, why? Because he was in authority. porque ele estava em autoridade. What he did, he was preparing E aquilo lá fez o quê? for him to sit. Preparou para que ele pudesse buscar ao Senhor. Third,
God. And God deserves all honor and glory. Deus merece toda a honra e toda a glória. Now I'm going to speak about honoring people. E vamos Standing falar agora sobre honrar as pessoas, estendendo o amor de Deus. Quando honramos pessoas, estamos estendendo o amor de Deus a elas. to honor people. Por que a gente tem que honrar pessoas? Some people say no. E algumas only pessoas God falam, deserves honor. somente Deus merece honra. Não é assim, não. Read the Bible. Not only God, people. Temos que honrar pessoas também. Por quê? Genesis 1:27. So God Gênesis 1:27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. created them. Macho e fêmea os criou. Why should we honor people? Por que deveremos honrar pessoas? Person Porque cada pessoa created é criada à imagem de Deus each person. And deserves to be treated e with merece ser tratada com respeito e dignidade. doesn't matter who Não importa person. quem é essa pessoa, Honor. temos que Honoring others. honrar as pessoas. The Creator Himself. Isso mostra que estamos honrando o Criador. Relationship. E isso abre portas para relacionamentos saudáveis. Quando não honramos pessoas, não haverá relacionamentos saudáveis e fortes. Manifestation also of God's love in our lives. I'm going to quote quickly some example of Eu quero explicar alguns exemplos bíblicos de pessoas que devemos honrar. who you should honor. Quem são as pessoas que devemos honrar? Let's read some verses now. Vamos ver aqui. Ephesians 6:2. Let's read all together. Efésios 6:2. Honor your Pais, father and your mother. honre teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. You see? We read in Exodus. Lemos lá em Êxodo e agora está no Novo Testamento. Efésios, Velho e Novo Testamento. Pai, precisamos honrar nossos pais. Devemos honrar nossos pais. Let's talk about the leader. Líderes, Let's read all together. vamos ler. The elders 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Não quero ficar falando muito sobre esse ponto. spouses. Cônjuges, Ephesians 5:33. Efésios 5,33. Vamos ler todos juntos? Whoever each one of you also must Todavia, cada um de vocês também amem a sua mulher como a si mesmo. and the E a mulher trate o marido com todo respeito. Can you see Então você pode ver how you can transform a como você pode transformar um relacionamento quando existe honra. Marido, ame sua esposa. love your wife? Ame sua esposa. How pastor? Como pastor, My wife eu devo amar minha esposa. said, O apóstolo Paulo falou: ame sua esposa como Cristo amou a igreja. or you have to love unto the point. Você tem que amar até o ponto de morrer. But now Mas alguns, hoje em dia, says não querem saber disso. wife must A, respect a Bíblia fala: a mulher trate o marido com todo respeito. Do you respect your husband? Você respeita seu marido? Do you honor your husband? Você honra ele? Honor. If you don't honor your husband, Você não honra seu marido, seu casamento vai falhar. because you are not obeying the word of God. Porque você não está obedecendo a palavra de Deus. Se você praticar, Have the second or the third. você não vai ter, você vai acabar tendo o segundo, terceiro casamento. When we start our new life, Mas quando a gente começa a nossa vida com Deus, Deus pode renovar todas as coisas. Leviticus 19:32. Honrar os idosos.
Levíticos 19:32. Levantem-se na presença dos idosos, honre os anciões e temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Pessoas que têm dificuldades, talvez eles precisam de mais apoio. E eu quero ler também Romanos 12:10 diz: amem-se uns aos outros com amor fraternal. Vamos todos juntos? Amem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros. Mais uma vez, amem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros. Então falou sobre honrar a Deus, honrar os nossos pais, honrar marido, mulher. E agora vem outro tipo de honra. Honre uns aos outros. Pare de falar mal uns dos outros. Parem de querer tudo para você. Coloque o outro em primeiro lugar. Honre os outros, uns aos outros. Eu acho que esse é o mais difícil, não é? Porque se você não honra Deus, se não honra marido e mulher, seu casamento pode falhar. Mas às vezes a gente olha para as pessoas do nosso lado e pensa, por que eu tenho que honrar essa pessoa? Vamos a alguns motivos, maneiras práticas de mostrar honra. Como que eu posso honrar? Ouça atentamente. Fale respeitosamente. Ouça. Depois fale. Você já viu que você tem uma boca e 2 ouvidos? E por que você só fala e não escuta? Às vezes é difícil falar com pessoas porque eles não param. É desrespeito. Escute as pessoas. Tem pessoas que às vezes a gente evita de falar com elas porque eles só falam, eles não escutam. Você tem 2 ouvidos. Escute mais. Quando você dá seus ouvidos para as pessoas, você abençoa as pessoas. Dê seus ouvidos para ouvir o sofrimento, o que está acontecendo com ele. Às vezes você fala e não para. Eu. Meus problemas, minha dor. Pare de fazer isso e escute. É uma maneira de mostrar honra. Afirme seus dons e talentos. Honre seu filho, seu líder, seu irmão, sua irmã. Diga, você é uma bênção. Você é tão talentoso. Mostre apreciação. Quando pessoas fazem coisas para você, às vezes eu vejo casais na casa dele. Pega água para mim. Dando ordem. Você não tem. Você não é o chefe. Ou diga assim, por favor, você poderia. Eu posso ter um copo de água? Faz bastante diferença, não faz? Você não é o chefe. Mostre respeito. Use, por favor, diga desculpa, eu estava errado. Desculpe. Sirva com humildade. Seja humilde. Jesus era o Filho de Deus, mas tinha um coração humilde.
let's talk about honoring the little ones. Vamos falar sobre honrar os pequeninos, os vulneráveis. Say with me, honoring the little ones. Diga comigo, honrando os pequeninos. Who are the little ones? Quem são os pequeninos? Ones are those who are São aqueles que são frequentemente negligenciados ou marginalizados society, na sociedade. children, Crianças, poor, os pobres, os doentes, deficientes, os idosos e os excluídos. Jesus never excluded anyone. Jesus nunca excluiu ninguém. Sometimes he was Às vezes ele estava com várias pessoas e os discípulos falavam: expulsa as crianças daqui que Jesus está pregando. Não, não. Deixa as crianças virem a mim. he was always protecting. Ele estava sempre protegendo as crianças e dando valor a elas. I need to say one thing to you. Eu gosto de falar quero falar uma coisa para você. If we're obeying God, Se você quiser saber se você está obedecendo a Deus, children like as crianças gostam de você, gostam de conversar com você. children that run away from Se crianças estão correndo de você, é porque você não está honrando os pequeninos. I love Eu amo. come to church. Sempre que eu chego as crianças vêm para mim. It's not Sabrina here. Cadê a Sabrina? Tá lá. Sabrina Quando ela era pequenininha, helped this church. quando ela começou a vir à igreja, ela costumava me chamar de Jesus. And the dad said, Jesus. I said, I'm not Jesus. Eu falava para ela: não sou Jesus, você é Jesus. Then I spoke to their parents Eu and falei para os pais dela: teach her that fala que eu não sou Jesus. yeah, teach, but she doesn't believe. Ela não acredita na gente. I said, okay, one day she could understand that. Um dia ela vai entender que eu não sou Jesus. Why? Mas por quê? É porque eu amo estar com crianças. Love to be with Jesus sempre amou estar com crianças. Se crianças não gostam de você, muda o seu jeito. children. Love when people give their. Porque crianças amam quando elas recebem atenção. Do you have children? Você tem filhos? Are you giving attention? Você está dando atenção? Você ouve os seus filhos? Se você não ouve eles, alguém vai ouvir. One day we're gonna be in trouble. E um dia você vai ter problemas com seus filhos. Time is Porque você não está dando tempo para os seus filhos. practical ways to honor. Maneiras práticas de honrar os pequeninos. Mostre compaixão e bondade. Defend their Defenda as necessidades deles. Proteja-os do mal. Invista na vida deles. I have one example about the little ones. Tem um exemplo sobre os pequeninos. Time to read because my time is gone. Meu tempo já foi aqui, eu não vou ler. When I start preaching, I have to preach part 1, part 2. Normalmente quando eu prego eu tenho que pegar primeira parte, segunda, terceira, porque mas Next week we're gonna have another part. But talvez eu continue depois. about the Mas eu me lembro woman in the Bible, de uma mulher na Bíblia, Dorcas, Dorcas, in the book of Acts. no livro de Atos 9, 36 a 42. Because of Ela foi lembrada por causa das suas obras de caridade e bondade towards the. para com os pobres e necessitados. I think you remember. Dorcas passed away. Essa mulher morreu. Quem lembra dessa passagem? Dorcas passed away. Ela morreu And then the people called Peter. e eles chamaram o apóstolo Pedro. She was on the coffin. Ela estava lá no caixão e eles falavam: The clothes. essa aqui é as roupas que ela costurou pra gente. This is how she blessed us. Ela nos abençoou. So good. Ela era tão boa, a Dorcas. Then E aí, Peter Pedro to her. foi até lá e orou por ela. E o que aconteceu? What happened? O que aconteceu com ela? Ela ressuscitou. Why? Por quê? Because of her charity. Por causa da caridade, da bondade dela. Porque ela abençoou pessoas. I want to ask you, E eu quero te perguntar: invest você está investindo em pessoas? or just
ou só em você? You are not going to bring anything to heaven. Você não vai levar nada para o céu. I never saw Eu nunca vi coffin going um, to the cemetery um caixão indo para o cemitério e um caminhão cheio de coisas. and say, okay. I never saw it. Eu nunca vi isso. But I want to say one thing to you. Mas eu quero te lembrar uma coisa. You are not going to bring your money, Você não vai levar dinheiro, seus bens, sua casa, your car, seu carro. has no courage to use their car to bless. E tem pessoas que têm um carro e não gostam de usar o carro para abençoar. I offer. Sempre que eu venho para a igreja, eu ofereço carona para aqueles que não têm carro. Você usa o que Deus te deu para abençoar pessoas? Because there is only one thing that Só tem uma coisa que vai entrar no céu. not money, Não é dinheiro, não é sua casa, the things, not your diplomas, não são os diplomas que você conquistou. Só tem uma coisa que vai entrar. O que que é? Pessoas. challenge you. E eu te desafio, invista na eternidade. You live here A maneira como você vive hoje, 7 years, the way you live 100 anos, 70 anos, vai determinar como você vai viver na and I eternidade. challenge you, please. E eu te desafio, Invest. invista nas Let's pessoas. stand up. Abençoe as pessoas. Vamos nos levantar. I want you, please don't move right now. Não se because I mexa, por didn't favor, finish. que eu ainda não terminei. I want to. How are you living your life? Como você está vivendo sua vida? Where are you investing your time? Onde você está investindo o seu tempo? Where are you investing your money? Onde você está investindo o Where are seu you dinheiro, investing your talents? seus talentos? God created you Deus te criou for you to serve Him. para servi-lo And He fielmente. deserves all the honor. E Ele merece toda a The honra. best way to honor E a God melhor maneira de is, honrar a Lord, Deus use me. é dizer: Senhor, You usa-me. can use me. You can use my O talents. Senhor pode you can usar use meus my gifts. talentos, You can meus use my life. Please close dons. your eyes. Feche seus olhos.